Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema é o seguinte: o que sente quando me vê? Esse me vê, gente, pode ser ou pessoalmente, ou por fotos, ou por redes sociais, tá? Ou quando alguém fala, comenta de vocês, essa pessoa vem com a imagem de vocês na cabeça, tá bom? Então vamos tentar descobrir o que essa pessoa sente quando nos vê. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de cerâmica marrom. E a opção número 2, a placa de cerâmica preta e prateada. De cerâmica não, gente, desculpe, é de vidro. Parem, vejam aí qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Não façam a escolha de qualquer jeito não, porque daqui sai a resposta de vocês. Lembrem-se que é uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos aí tentar descobrir o que essa pessoa sente quando nos vê. Opção número 1, a placa de cerâmica marrom, a placa de vidro marrom, e a opção número 2, a placa de vidro preta e prateada, tá bom? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações para vocês. Eita, tá caindo tudo. O que sente quando me vê? Pode ser pessoalmente, por foto, por redes sociais. Mostra pra gente, universo. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de vidro marrom. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de vidro marrom. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do julgamento. Gente, para quem está afastado, o julgamento é a carta que mais fala de reconciliação, né? A que mais fala aí de reaproximação. Então essa pessoa, provavelmente quando vê vocês ou pessoalmente, ou por fotos, ou por redes sociais, ou comentam de vocês no meio de uma conversa, provavelmente ela vibra a vontade de renascer, a vontade aí de refazer essa história acontecer. Porque o julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo, tá? Então, provavelmente, quando ela vê vocês, ou ouve falar de vocês, ou ver foto, alguma postagem, alguma coisa assim, ela vibra, assim, a vontade de retomar essa situação, a vontade aí de uma reaproximação, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Só que essa energia, gente, é o que a gente vibra. Essa energia a gente não tem controle sobre ela. Muitas vezes a gente não tem nem consciência do que a gente está vibrando aquilo. Então, é uma energia extremamente interessante, é uma energia extremamente positiva, mas aqui saem as ações da pessoa. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso vibrar uma coisa e não fazer essa situação, né? Porque afinal de contas eu tenho o meu livre-arbítrio. Somos, teoricamente, né, pessoas racionais. Então, através da minha mente, através do meu livre-arbítrio, eu escolho o que fazer, mas que ela vibra uma reaproximação, uma reconciliação, algo do gênero, sim. Agora vamos ver a postura, né, a atitude por esse daqui. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro marrom. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. O que sente
quando me vê, para quem se conectou com a placa de vidro marrom. O que sente quando me vê, para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Mostra pra gente. O que sente quando me vê, para quem se conectou com a placa de vidro marrom. O que sente quando me vê, para quem se conectou com a placa de vidro marrom. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Imperador, As de Copas, Louco, eita, relacionamento de vidas passadas, Roda da Fortuna, Cavaleiro de Ouros, 8 de Copas, e a carta do corte é um 5 de espadas. Gente, essa pessoa, quando vê vocês, ou pessoalmente, ou por foto, ou por redes sociais, ou quando comentam sobre vocês, ela vibra muito a possibilidade aí de uma reconciliação, tá? O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Ou seja, é a carta que a gente liga à figura da fênix da mitologia grega. Das cinzas renascendo, das cinzas voltando à vida. Mas é uma pessoa difícil aqui também, gente. Essa pessoa vem como um imperador, um poço de orgulho aí, né? Aquelas pessoas que querem tudo do jeito dele ou dela, adora mandar, adora ser obedecido, quer que as coisas se façam e aconteçam da forma, do jeito e na hora que ela quer que aconteça. O imperador é uma figura que é difícil de demonstrar sentimentos, porque o imperador ele tenta lidar com as situações com muita racionalidade, né? O imperador está ali administrando um império todo. Então ele não pode se deixar levar pelas emoções. Ele procura ser ali mais racional, né? Então são pessoas que são difíceis de falar de emoção, são pessoas que são difíceis de demonstrar sentimentos. Isso não quer dizer que a pessoa não sinta, mas para ela é complicado verbalizar tudo isso. Então o imperador fala de pessoas muito turronas muitas vezes, né? Pessoas que passam ali uma certa indiferença, uma certa frieza, que não é bem assim que a banda toca, mas que a pessoa demonstra muito claramente ter um domínio aí das emoções, um domínio dos sentimentos, muitas vezes não demonstra absolutamente nada do que sente, né? Muitas vezes é um grande ponto de interrogação. Mas a gente vem em seguida com um As de Copas. Todo as nos fala de começar ou recomeçar uma situação. E o As de Copas nos fala de começar ou recomeçar uma situação porque existe sentimento, existe amor envolvido. O As de Copas a gente chama do transbordar do amor. Por que o transbordar do amor? Porque geralmente ela é uma taça que ela está tão cheia que ela transborda, ela vaza, ela verte água de dentro dela. Por isso que a gente chama do transbordar do amor, né? Essa daqui não está vazando água, mas ela está simplesmente saindo de dentro do oceano. Ou seja, completamente envolta por água. E água no tarô significa emoção, significa sentimento. Então, o que essa pessoa sente quando vê vocês? Uma grande vontade de retomar uma situação, um relacionamento, um envolvimento com vocês. Porém, sempre tem o porém, né? A carta seguinte é a carta do louco. O que é o louco? O louco é aquele que se joga, que vive, que curte, que aproveita, mas sem estabilidade, sem solidez. Ou seja, essa pessoa vibra muito claramente uma vontade de retomar, porém, a princípio, sem oferecer estabilidade e solidez. Tá? Gente, o imperador, dificilmente ele vem para a vida da gente sozinho. Ele sempre vem ali atrelado, acompanhado a outras situações, ou outros relacionamentos, ou um trabalho, ou um estudo, ou um modo de vida. Enfim, dificilmente o imperador vem sozinho, ele sempre vem ali carregando uma bagagem. Então esse louco fala da vontade de recomeçar, porém sem ofertar estabilidade e solidez.
Pode ser para muitos aqui casos de triângulo, que essa pessoa tem um outro relacionamento, então teria vontade aí de uma aproximação, mas sem poder ofertar aí algo de mais concreto, algo mais estruturado ou oficializado. Não que isso não possa acontecer, com o passar do tempo pode, porque a gente tem um cavaleiro de ouros aqui. E o cavaleiro de ouros, ele nos traz a estabilidade, nos traz a solidez. Porém, o cavaleiro de ouros é mais mole que a mãe do sarampo, né? Ou seja, geralmente o cavaleiro de ouros ele é representado por um cavalo que está parado. Em muitos decks o cavaleiro não está nem montado no animal, ele está segurando as rédeas do animal. Então é uma movimentação em direção a uma estabilidade, uma solidez que pode acontecer lentamente, tá? Mas aqui muitos de vocês são relacionamentos de vidas passadas, muitos, porque a gente tem julgamento e roda da fortuna. Relacionamento kármico aqui come solto para muita gente. Só que a roda também, além de falar de relacionamentos kármicos, a roda fala também da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar no caminho um do outro. Então muitos aqui são relacionamento kármico, sim. Vocês têm aí que aprender a lidar com essa situação, vocês têm aí que conviver com isso, né? Relacionamento de vidas passadas não é conto de fadas, gente. Eu sempre falo isso para vocês. Eu acompanho também vários canais, né? Quando eu tenho tempo de ver. E as pessoas enfeitam muito o relacionamento de vidas passadas e não é isso. Se a gente está voltando com alguém, é sinal que a gente deixou coisas inacabadas com essa pessoa. E a vida é uma escola. A gente não está aqui de férias, a gente está aqui para aprender. Então não tenham a ilusão, ai que lindo, ele é relacionamento de vidas passadas. Lindo caramba, lindo para quem nunca viveu, porque quem já viveu ou quem vive um relacionamento de vidas passadas sabe o quanto é difícil. É eita atrás de eita, é escorregão atrás de escorregão. Parece que o tempo inteiro a gente está sendo, esse sentimento está sendo posto à prova se realmente ele é verdadeiro. Então parem de romantizar o que não tem que ser romantizado. Parem de se iludir que, ai que lindo, ele é um amor de vidas passadas. Lindo nada. É sofrimento pra caramba. Então não tem essa ilusão de que por ser relacionamento de vidas passadas, vocês vão ficar juntos, porque isso não é sinônimo de ficar junto. É um sinônimo de aprendizado, tá? Muitas vezes o aprendizado é exatamente a gente não ficar junto. Porque muitas vezes a gente teve oportunidades de ficar junto em outra vida e a gente não quis, pelo nosso livre-arbítrio. Nessa, a gente quer e o mundo vai falar, bom, já que vocês tiveram a oportunidade, fizeram um mau uso do livre-arbítrio de vocês, nessa vocês sofrem por não ficar, tá? Então, não estou falando que vocês não vão ficar juntos não, tá? Estou só dando um exemplo. Então, parem de ter a ilusão de que relacionamento de vidas passadas é um conto de fadas, porque não é, tá? Muitos aqui são relacionamentos de vidas passadas, sim, e vocês continuam na linha da vida um do outro. Tem coisas a aprender aqui, tem coisas a compartilhar, tá? A roda nos fala muito disso, né? Mas lembre-se que ela é a roda da fortuna. Como eu sempre brinco, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Ela gira e traz pra gente novidades, geralmente novidades boas. Mantenham-se equilibradas diante da situação, porque conforme a roda gira, traz também estabilidade. À medida em que a gente se equilibra, a gente anda para o centro da roda. Quanto mais para o centro da roda a gente estiver, mais estabilidade nós vamos ter diante da situação, menos altos e baixos, né? Os altos e baixos se tornam menores, então procurem sempre manter o equilíbrio. Aqui a gente tem um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção, é um afastamento que acontece com sentimento. Porque o 8 de copas a gente dá as costas a uma situação, mesmo com emoção, mesmo com sentimento. Mesmo com emoção, mesmo com sentimento, a gente segue um outro caminho, busca ali uma outra direção. Então muitos aqui estão afastados, sim, mas o sentimento prevalece, o sentimento continua vivo. A nossa carta do corte é um 5 de espadas. O que é o 5 de espadas? O medo. O 5 de espadas ele fala muito de medo, mas um medo específico.
o medo de não acontecer, o medo de não dar certo, o medo de sermos derrotados diante de uma situação. O 5 de espadas sempre nos remete ao medo de sair perdedor diante de algo. Então essa pessoa vibra assim muito o medo da derrota. Lembre-se que o imperador ele vem para conquistar um território, mas ele vem também para manter esse território junto a ele. Então para o imperador é muito difícil abrir mão daquilo que ele conquistou. E essa pessoa tem medo sim de perder vocês. Então o que sente quando me vê? Sente uma vontade muito grande de ter a oportunidade aí de renascer, de reviver essa situação. A princípio sem comprometimento, tá? A princípio ali vamos curtir, vamos viver, vamos aproveitar, mas sem ali um comprometimento ou uma oficialização maior. Oficialização e comprometimento pode vir com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, as coisas podem ir se tornando aí mais estruturadas entre vocês. Muitos aqui são relacionamentos kármicos, sim, tá bom? E relacionamento kármico, infelizmente, não é nenhum mar de rosas. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal e puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, que eu falei demais na primeira. Vamos lá. O que sente quando me vê? Esse ver pode ser pessoalmente, por fotos, por redes sociais, ou até mesmo quando alguém fala, comenta da gente e a gente vem na cabeça na cabeça da pessoa, tá bom? O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a segunda opção, a placa de vidro preta e prateada. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a segunda opção, a placa de vidro preta e prateada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte, gente, é uma carta que fala de mudanças, de transformações, de alterações, né? Aqui pode ter dois aspectos. Primeiro, essa pessoa quando vê foto de vocês ou vê vocês, ela pode vibrar sim um término definitivo, como ela pode vibrar também mudanças e transformações nessa situação. Eu vou precisar das demais cartas para tentar entender o que essa morte nos fala. Mas aqui está, claro, duas opções a princípio. Ou essa pessoa sente que acabou, chegou ao fim, ou ela sente aí que as coisas podem mudar, podem pegar um outro rumo, um outro caminho, uma outra direção. A sensação, a vontade aí de transformar, de mudar as coisas, tá bom? Vamos ver o que mais agora o tarô nos fala para a gente entender o que realmente essa morte está querendo nos falar. O que sente quando me vê? Esse ver pode ser pessoalmente, por redes sociais, por fotos, ou até mesmo quando alguém comenta sobre a gente e a gente tem aquela impressão de estar vendo o outro na nossa cabeça, tá? O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a segunda opção, a placa de vidro preta e prateada. Mostra pra gente, universo, o que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. O que sente quando me vê? Para quem se conectou com a placa de vidro preta e prateada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de copas, 9 de espadas, 3 de copas, As de espadas. Aqui tem sentimento, viu, gente? 10 de copas, essa pessoa stalkeia pra caramba vocês. 7 de espadas e a carta do corte é um 8 de espadas. Bom, vamos lá.
O que sente quando me vê, a gente abre com a morte. A morte é uma carta que fala muito de mudanças, de transformações, né? Provavelmente quando essa pessoa vê vocês, ou por redes sociais, ou pessoalmente, ou por foto, ela vibra muito a vontade de transformar, de mudar as coisas aqui. Vocês estão afastados? Estão. A gente abre o jogo com o 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento. Poucos aqui estão juntos, poucos aqui estão num relacionamento, tá? Porque o 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de emoção, não por falta de sentimento. Porque o 8 de copas, a pessoa vira as costas a uma situação, mesmo com emoção, mesmo com sentimento envolvido. Então aqui o afastamento não se deve por falta de emoção, muitas vezes é por opção, tá? O sentimento existe. Tanto que essa pessoa pensa muito em vocês. A gente vem em seguida com o 9 de espadas. O que é o 9 de espadas? O tormento da mente. A gente chega a perder noites de sono de tanto que a gente pensa nessa pessoa. Vocês pensam muito nessa pessoa porque provavelmente essa pessoa puxa muito o pensamento de vocês, tá? Porque o 9 de espadas é a gente pensando tanto a respeito de uma situação que dificilmente a gente dorme tranquilamente. Essa energia é uma energia muito densa, ela é uma energia muito pesada, é complicada, porque a gente pensa muito principalmente no período da noite. E é assim, geralmente a pessoa é a última coisa que a gente pensa antes de dormir, vira e mexe a gente sonha com ela, logo que a gente acorda essa pessoa vem na cabeça da gente, e isso acaba gerando uma sensação de cansaço muito forte. Tem vezes que parece que a gente acorda mais cansado do que foi dormir. Tem vezes que a gente parece que vai ficar louco de tanto que essa pessoa povoa aí os pensamentos da gente, né? Então o 9 de espadas fala que existe aqui um pensar obcecadamente um no outro. E muitas aqui pensam muito na pessoa porque a pessoa pensa muito em vocês. Seria muito interessante aqui fazer o Salmo 91 para ver se consegue quebrar essa energia mais densa, essa energia mais pesada, para que as coisas possam fluir mais facilmente. Tanto que em seguida eu tenho um 3 de copas. O 3 de copas, gente, não é uma carta que fala só de triângulo. Triângulo é uma das características dela, mas o 3 de copas é uma carta que fala de sentimento. É uma carta que fala literalmente de amor. Aquele amor juvenil, aquele amor que dá aquele frio na barriga, aquela perna tremendo, aquela ansiedade quando a gente sabe que vai encontrar. Então o 3 de copas ele fala de muita emoção, ele fala de muito sentimento, né? Tanto que no tarô do Osho, por exemplo, o 3 de copas ele vem com o nome de celebração. A gente celebrando algo, a gente comemorando algo. É uma carta que fala até de possíveis encontros íntimos. Então a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, que essa pessoa gostaria de transformar essa situação de vocês, tá? Em seguida desse 3 de copas eu tenho um as de espadas. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, né? Só que o as de espadas fala da gente começar ou recomeçar uma história, uma situação aí. Só que a gente precisa sentar e conversar. A gente precisa sentar aqui e esclarecer algumas coisas. Porque o as de espadas é o as da verdade, né? Quando ele vem, ele tira, ele arranca tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não engrandece, tudo aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Então ele é o as da verdade. Fala que vocês precisam sentar e conversar. Sentar e tentar esclarecer, acertar, resolver as coisas entre vocês. Só que essa conversa não pode ser forçada. Essa conversa não pode ser ali tentada enfiar goela abaixo. Não. Porque a partir do momento que a outra pessoa não quer falar ou não se sinta confortável em se abrir, não adianta nada esse tipo de conversa, porque ela não vai simplesmente falar tudo aquilo que ela precisa. Então é uma conversa, gente, que precisa acontecer de uma forma natural. Mas aqui vocês precisam sentar e conversar e existe grandes chances dessa conversa vir a acontecer, porque tem muito sentimento. Olha a carta seguinte, um 10 de copas. Para muitos tarólogos, a carta que mais fala de emoção, a carta que mais fala de sentimento. Para mim nunca foi, quem acompanha o canal sabe disso.
Para mim, sempre a carta que mais fala de emoção e sentimento é o 2 de copas, mas é inegável que o 10 de copas fala de muito amor envolvido. Mas para mim, o 10 de copas é a carta do final feliz. A gente podendo conversar, sentar, esclarecer as coisas e tentar ter um final feliz dessa história, dessa situação. Porque o 10 de copas, geralmente, ele é representado por uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando o seu companheiro ou a sua companheira, e umas crianças brincando, os animaizinhos de estimação, uma casa ao fundo, enfim, a gente podendo se acertar, a gente podendo ter um final feliz de tudo que está acontecendo. Então é uma carta que fala de muita emoção, é uma carta que fala de muito sentimento, é uma carta que fala que as coisas podem sim acontecer, que as coisas podem sim dar certo aqui para vocês. Essa pessoa stalkeia vocês até por onde vocês não imaginam. A gente vem com um 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta do stalker. Aí a gente ouve muitas vezes nos comentários, né? Ah, não é impossível me stalkear, porque eu bloqueei, não sei o quê. Gente, existem várias formas de stalker. O cara pode bloquear vocês por redes sociais, pode stalkear vocês perguntando para pessoas que conhecem, pode até passar na porta da sua casa para ver se vocês estão em casa ou não. Tá? O próprio tarô é uma forma de stalker. Tá? Então, essa pessoa stalkeia vocês. Dentro do que ela pode, ela busca aí saber informações, ela busca aí saber sobre vocês, ela busca estar ao par sobre vocês, tá? O 7 de espadas sempre fala de ser da pessoa nos stalkeando, só que sempre sem se fazer a gente perceber, sem se fazer ser notado, né? Sempre trabalhando ali por baixo dos panos ou por trás dos bastidores. A carta do corte é um 8 de espadas. O que é a carta do corte? É o fundo do baralho, né? Aqui vibra-se muito, gente, o medo. Porque o 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem e o medo, mas é um medo do abandono. E se a gente começa e o negócio não dá certo, a pessoa me larga, a pessoa me abandona, a pessoa vira as costas para mim. E o que acontece? A nossa mente mente, né? A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas muitas vezes como elas realmente são. Geralmente o 8 de espadas ele é representado por uma pessoa que está vendada no meio de 8 espadas e toda enrolada ali, ou com uma corda, ou uma corrente, ou tem um manto muito pesado sobre os ombros. Esse 8 de espadas aqui ele é diferente. Ó, a gente tem a pessoa numa redoma de vidro e as espadas aqui. Só que ela está de costa. Ela não está vendada, mas ela está de costa. Não está enxergando do mesmo jeito. Ela não está amarrada ou presa a algo, só que ela está dentro de uma cúpula de vidro, de uma redoma de vidro. Consequentemente, ela não se movimenta. E as espadas fazem com que ela fique presa nessa situação. A outra carta, 2 de copas. Aqui tem muito sentimento envolvido, muito amor envolvido. Então a mente dessa pessoa muitas vezes sabota ela. O 8 de espadas fala muito de medos que a gente traz de muito tempo. Pode ser de infância, de adolescência, de juventude, até mesmo medos de vidas passadas que acabam refletindo nessa, né? E o medo de ser abandonado. Muita gente aqui pode já ter sido abandonado em outras relações, ou a pessoa se sente ali de todos os filhos o menos amado, ou existe até muitos casos próprio mesmo de adoção, a pessoa foi criada por uma outra família. É muito esse medo de ser abandonado, esse medo das coisas não acontecerem, esse medo das coisas não fluírem, que aqui se faz presente, tá bom? Mas respondendo à pergunta, o que sente quando me vê? A vontade de uma mudança, a vontade de uma transformação aqui, porque existe muito sentimento, existe uma vontade de sentar, conversar, tentar esclarecer as coisas, porque vocês não saem do pensamento dessa pessoa. Vocês pensam muito nela, porque provavelmente ela pensa muito em vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo.
E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.